Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Vamos aí revisar novamente, tá certo? Um conteúdo que vocês, digamos assim, estão apresentando um pouquinho de dificuldade na nossa última aula que tivemos aí, na aula online, tá certo? Então vamos revisar estrutura e tipos de predicado, tudo bem? Obviamente, tipos de verbos também. Vamos lá. Para o início, veremos aí estrutura dos verbos, tá certo? Então, os verbos, eles apresentarão alguns morfemas, e esses morfemas, cada elemento, cada morfema receberá um nome, tá certo? O nosso primeiro morfema será o radical, como nós vimos, toda palavra apresenta radical, tá certo? Obviamente que quando nos deparamos com algumas outras palavras, elas passaram por modificação não pela conjugação, mas sim pela derivação. No nosso caso aqui, como estamos falando de verbos, sofrerão alterações devido à conjugação, ok? Então, os verbos, eles apresentam aí radical, a estrutura básica, e a terminação. E nessa terminação é a segunda parte mais interessante que podemos ter aí de um verbo. Por quê? Porque somente na terminação, olha a quantidade de elementos, olha a quantidade de informações que podemos encontrar apenas na terminação do verbo. Você tem aí, pode encontrar número, ou seja, pode identificar se este verbo está no singular ou plural, e poderá identificar aí se esse verbo ele está em primeira pessoa do singular, segunda ou terceira, certo, do singular, ou se apresenta em alguma pessoa do plural, podendo ser ela primeira, segunda ou terceira, certo? Além disso, ainda podemos encontrar o tempo e o modo. Olha aí, gente, a importância que tem a terminação, ou seja, a desinência. Podemos identificar o tempo verbal, o modo, ok? Podemos perceber aí se esse tempo está indicando, aliás, se esse tempo ele está inserido em um modo que vai dar a certeza da realização de um fato, ou se a realização daquele fato é incerta, ou se a realização daquele fato está se dando através de uma ordem. Olha aí a importância, ok? Então vamos lá. Verbo é a palavra que expressa ação, principalmente, certo? Ação, estado ou fenômeno. Então, ação e fenômeno, podemos perceber isso principalmente nos verbos transitivos e intransitivos. Já no estado, vai ficar por conta de quem? Podemos observar esta situação nos verbos de ligação. Então, vamos adiante. Representando todos esses termos, certo? Todas essas informações, ação, estado ou fenômeno, representado aí no tempo em que se flexiona em pessoa, primeira, segunda e terceira, sendo ela do singular ou em plural, certo? E número, singular ou plural, ok? Então vamos aí. Quanto à conjugação dos verbos, eles poderá atender à seguinte classificação. Se tem a vogal temática, a primeira conjugação, certo? Vogal temática terá aí a segunda conjugação. E vogal temática e terceira conjugação, ok? Isso já vimos, e nessa questão aí ninguém tem dúvida, mas para passarmos adiante é importante rever. Vimos aí que alguns verbos que têm terminação aí por, ok? São verbos que são oriundos aí na sua forma mais antiga, poer, e terminação, e já que apresenta aí poer, tem a vogal temática então vai pertencer à segunda conjugação, ok? Agora, quanto à estrutura, é muito importante perceber aí cada elemento presente
no verbo. Já dissemos inicialmente que o radical, que poderá ser chamado de semantema ou lexema, olha aí outros dois nomes que o radical poderá receber. Então, como já vimos, é a estrutura básica que contém o significado essencial do verbo. E a vogal temática? Qual seria a importância da vogal temática aí? A vogal temática, além dela indicar a conjugação em que o verbo pertence, ela também vai preparar o radical para receber a desinência. Por isso que chamamos aí, que podemos dizer e perceber durante algumas conjugações, que é um elemento alomórfico. Ele passa por mutações para justamente fazer essa união, para que essa união entre radical e desinência ocorra da melhor forma possível. Ok? E quando juntamos aí radical com a vogal temática, formamos o tema. Como você pode notar aí, escreve. No caso, escreve até V seria o radical, mas a vogal temática é. Ok? Então, formando o tema. Desinência modo temporal. Nessa desinência modo temporal, é possível identificar em que modo e tempo aquele verbo está sendo flexionado. Ok? E ainda mais, podemos observar, podemos perceber através da desinência número pessoal como esse verbo está, se ele está no singular ou plural. Tudo bem? Até chegarmos aí na sua forma verbal. Escrevíamos, ok? Então, o que podemos dizer desse verbo? Trata-se de um verbo que está no futuro do pretérito do indicativo, ok? Vamos aí agora as desinências número pessoais no quadro, ok? Então, tomar bastante cuidado com algumas desinências, tudo bem? Para que vocês não cometam aí nenhum equívoco. Temos aí, a primeira pessoa do singular, eu. Olha aí como se apresentam os verbos. Escrevi, fui, falei, tá certo? E já no pretérito perfeito do indicativo, fica aí, escrevemos e falamos. Então, cuidado aí para não confundir e achar que estão no mesmo tempo, certo? Poderão estar aí no mesmo modo, mas não no mesmo tempo, ok? Agora vamos falar aí termos essenciais da oração, predicado. Como nós vimos, esse predicado ele pode se apresentar aí com alguns tipos de verbos. Então vamos iniciar aqui. Tipos de verbos. A classificação de um verbo ele vai depender de quê, gente? Ele vai depender das relações que se estabelece entre outros termos específicos. Tudo bem? Há uma relação aí, digamos aí, que pode se apresentar de forma relacional ou nocional. Quando falamos de relacional, estamos falando de verbo de ligação. Então, na atividade que em algumas questões que ficou aí da aula online, eu gostaria que vocês realizassem essas atividades, e tem justamente uma questão aí falando de relacional, de um verbo relacional e o outro nocional, ok? Então, quando se fala de verbo relacional, estamos nos referindo a verbo de ligação. E verbo significativo, verbo nocional, ok? Verbo de ligação ou relacional. De vez em quando eu posso até utilizar relacional, presença de verbo relacional, justamente para que você se torne mais íntimo e passe a empregar também no seu dia a dia, durante a atividade, essa nomenclatura, tá certo? Para não ficar tão como se fosse colocado aí um nome, mais uma dificuldade para você. Não, apenas uma outra forma de se referir ao mesmo verbo, ok? Verbo de ligação é todo verbo cuja única função é o que, gente? Ligar o sujeito à sua característica ou estado, tá certo? Agora, quando se fala ligar o sujeito a um estado ou uma característica, certo?
Podendo ser também não somente a esses dois, podendo ser aí um modo de ser desse sujeito, tá certo? Olha aí, mais uma situação que vocês devem perceber aí quando se deparar com o verbo de ligação. Ele está se referindo também ao modo de ser desse sujeito. Juvenal é mágico, tá certo? Então, como vocês podem observar, Juvenal não é qualquer pessoa, ele é um mágico, ou seja, eu estou qualificando ele. Então, nesse caso aí, eu tenho um verbo de ligação, mas uma palavra que irá caracterizar. Juntando esses dois elementos, o verbo de ligação e essa informação que eu tenho a respeito do sujeito, eu vou ter aí o quê? A função dessa expressão. Essa função será predicativo do sujeito, certo? A função dessa expressão predicativo do sujeito. Verbo de ligação. Ele não tem, digamos assim, um significado próprio, mas ele estabelece algumas relações de sentido. E esses sentidos, eles poderão ser o quê? Permanente, ocasional, tá certo? Esse ocasional aí, podemos dizer aí que ele é temporário, tá certo? Vocês podem pegar algum outro material, alguma outra fonte, que não vai se chamar apenas ocasional, pode ser temporário, tudo bem? Até mesmo para fazer um contraste aí com o permanente. O permanente é aquele que vem e fica, o temporário não, aquele que vem e daqui a pouco sai, ok? Então, é o que os exemplos estão sendo colocados aí para vocês. As crianças são curiosas, é algo permanente, tá certo? Agora, dizer que você está triste, você não vai ficar triste pelo resto da vida, é algo temporário, tá certo? Outra relação de sentido, aparente, ou seja, a questão de parecia, mas não é, tá certo? No caso aí, a cidade parecia um deserto. Então, como vocês podem notar, só parecia, mas a cidade não é um deserto. E temos esses dois verbos, o continuar e o permanecer, ele está relacionado o quê? A um sentido contínuo, algo que tem a sua continuidade, é algo que é duradouro, tudo bem? O tempo continua frio, muito frio, então é algo que vem durando por um bom tempo. A situação permanecia, outro caso em que dá a ideia de algo duradouro, ok? Cuidado, duradouro não quer dizer que seja permanente, não. Duradouro que chega próximo do permanente, mas não chega a ser permanente, não. É algo que daqui a pouco, apesar da demora, certo? Mas que daqui a pouco perderá seu efeito. Ficar e virar, mudança de estado, tá certo? Acho que na aula anterior até brinquei que esse tipo de verbo de ligação são verbos bipolares, ok? Fiz essa comparação meio que fora do comum, mas é para facilitar o entendimento, certo? Essa analogia aí, digamos assim, meio que engraçada, né? Sem você aqui, eu ficaria nervoso. O famoso piloto virou herói nacional. Então, verbo significativo ou nocional. Agora sim, vamos ver aí os verbos transitivos. Ou seja, aquele que indica uma ação ou um acontecimento. Preste muita atenção nisso, tá certo? Então, temos aí. O primeiro verbo nocional que veremos agora é o verbo intransitivo. Todo verbo intransitivo, ele estará acompanhado de alguns termos ou expressões que podem indicar local, modo ou tempo. Olha o exemplo aí, o avião caiu sobre as casas da periferia. O avião caiu lentamente, olha aí o modo como ele caiu. Tempo, o avião caiu no mês passado. Agora uma observaçãozinha aqui, certo, gente? Os verbos intransitivos são, em algumas vezes, acompanhados de adjunto adverbial, como nós vimos aqui, o adjunto adverbial de lugar e tempo, mas ele também pode ser acompanhado aí, pode estar acompanhado aí de um predicativo, tá certo? E esse predicativo, lentamente, certo? Ou poderá estar acompanhado por outros exemplos semelhantes a estes, tá certo?
Então, professor, se eu me deparo aí com um exemplo em que há a presença de verbo intransitivo e temos aí um núcleo nominal no predicado, eu posso considerar que se trata de um predicado verbo nominal? Pode sim, ok? Verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, como nós já vimos, não esqueça desse detalhe esse detalhe ele é determinante para que você consiga diferenciar aí do verbo transitivo direto do indireto, tá certo? Não exigindo preposição obrigatória, tá certo? Ele não vem acompanhado de preposição. E esses verbos transitivos diretos, eles estão relacionados ao quê? Eles respondem o complemento deles irão responder essas perguntas, o que ou quem. Vamos ao exemplo? Camila bebe água. Quem bebe, bebe alguma coisa. Bebe o quê? Exatamente, água, tá certo? Faça essa pergunta. Quem bebe, bebe alguma coisa. Bebe o quê? Então, se você conseguir responder isso com o que, você está se deparando aí com um objeto direto. Outros exemplos. Amélia lê os livros. Quem lê, lê alguma coisa. Lê o quê? Os livros. Então, quando você faz isso, você pode identificar que não há presença de preposição. Bem diferente do que poderá acontecer nessas outras situações aqui, tá certo? Acredite na sua boa vontade. Acredita em que e em é preposição. Então, você está se deparando aí com o verbo transitivo indireto, certo? Então, verbos transitivos indiretos são aqueles acompanhados de preposição e o complemento desse verbo se chama objeto indireto, ok? Então, temos aí, Luana precisa de férias. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? E de é preposição, certo? Verbo transitivo direto e indireto. Esse tipo de verbo ele vai pedir dois complementos, tá certo? Geralmente os verbos intransitivos são estes: emprestar, comunicar. Quem empresta, empresta o quê e a quem, tá certo? Então faça essa pergunta que você vai ter uma grande facilidade de identificar a transitividade desses verbos. Então, vimos aí o predicado nominal, certo? Com a presença de quem? De verbo de ligação. Os manifestantes estavam furiosos. Predicado nominal, estavam, ok? Predicado verbal, presença de verbo transitivo direto ou de verbo transitivo ou intransitivo. Tudo bem, gente? Exemplo, os manifestantes invadiram os escritórios da empresa. Predicado verbo nominal, como eu falei, vai ter a presença aí de um núcleo verbal e um núcleo nominal. Tudo bem? Então, resumindo, é isso. Verbo, tipos de verbo. Temos aí o de ligação, intransitivo, transitivo direto, sem auxílio obrigatório de preposição, transitivo direto, auxílio obrigatório de preposição e transitivo direto e indireto. Temos aí auxílio obrigatório de preposição e o outro não. E predicado, temos o predicado nominal, quando o núcleo é nominal, verbal, quando o núcleo é verbal, certo? Ou seja, temos aí um verbo nocional e verbo nominal, quando temos um núcleo, aí um núcleo verbal e um nominal, ou seja, com a presença aí de um verbo, em alguns casos, relacional e nocional, ou apenas o nocional e um núcleo nominal. Tudo bem? Em resumo, é isso. Gente, terminamos por aqui hoje, tá certo? Daqui a pouco, ou seja, daqui a pouco eu falo, pela manhã, nos encontraremos novamente, tá certo? Então, tchau, até a próxima aula.